Gente, é inacreditável o que aconteceu. O governo Lula, mais uma vez, ignora e mente descaradamente para os evangélicos. Já não é novidade que o Lula não gosta dos evangélicos, mas a situação foi além. A exclusão dos evangélicos em um post oficial sobre tolerância religiosa. Isso mesmo, o governo fez um post falando de inclusão, respeito e diversidade, mas simplesmente ignorou a representação de uma das maiores comunidades religiosas do Brasil. Vou mostrar para vocês esse absurdo e fazer uma análise sobre o que isso significa. Antes disso, vamos relembrar o histórico de pronunciamentos do Lula sobre os evangélicos e suas pautas. É um pior que o outro, mas é importante entender o contexto. Não se trata apenas de princípios e valores de respeito à liberdade religiosa, mas de uma questão pragmática. Segundo o Datafolha, 31% da população brasileira se declarava evangélica em 2020. Isso significa que quase um terço dos brasileiros podem ser diretamente impactados pelas ações e palavras do governo. E se essa comunidade perceber o verdadeiro comportamento do Lula, isso pode significar o fim da sua reeleição em 2026. Agora, um ponto importante: apesar do esforço para se reaproximar da comunidade evangélica, o governo Lula tem fracassado, e o motivo é claro: a falta de autenticidade. Vamos relembrar um exemplo clássico. Em 2022, durante a campanha presidencial, Lula divulgou uma carta endereçada aos evangélicos. Nela, ele se declarava contra o aborto, dizendo que a vida é sagrada e que seu compromisso sempre foi com a proteção da vida. Parecia algo bonito, emocionante até, mas a realidade é outra. No mesmo ano, o mesmo Lula disse que o aborto deveria ser tratado como uma questão de saúde pública, defendendo o direito de todas as mulheres terem acesso ao procedimento. Essa contradição não é uma simples mudança de opinião. É uma prova de que Lula adapta suas palavras conforme a conveniência. Quando precisa do voto dos evangélicos, ele se apresenta como defensor da vida. Mas, fora do período eleitoral, ele defende abertamente pautas que contradizem os valores cristãos. Lula também tentou colar a ideia absurda de que Jesus Cristo era comunista. Ele chegou a afirmar que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus. Isso é um desrespeito, uma tentativa de distorcer a Bíblia para caber dentro da sua ideologia. Jesus não tinha posição política, muito menos comunista. Ao invés de usar a Bíblia como ferramenta para moldar sua visão de mundo, Lula deveria mudar seu comportamento para obedecer aos princípios bíblicos. Além disso, as ideias de divisão e ressentimento promovidas pela esquerda identitária são opostas aos valores de reconciliação do Evangelho. A narrativa de dividir a sociedade entre opressores e oprimidos, ao invés de unir as pessoas, cria ainda mais conflitos e ódio. Chegamos ao episódio recente que resume perfeitamente a relação do governo com os evangélicos. No Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, o governo publicou um post falando de respeito e inclusão. A ilustração mostrava representantes de várias religiões: budismo, judaísmo, religiões de matriz africana, islamismo e catolicismo. Mas, curiosamente, os evangélicos foram excluídos. Como isso pode acontecer? Mais de 30% da população brasileira se declara evangélica. Excluir essa comunidade em um post de inclusão não parece um simples erro. É uma ausência que grita, ainda mais quando lembramos da animosidade que já existe entre Lula e os evangélicos. Esse episódio do post sobre intolerância religiosa reflete muito mais do que uma falha de comunicação. Ele mostra a falta de autenticidade do governo Lula em relação à comunidade evangélica. Como está escrito em Provérbios 12:22, o Senhor Deus detesta os mentirosos, mas ele fica muito feliz com os que dizem a verdade. É isso que esperamos dos nossos líderes: integridade em palavras e ações. Se você concorda que é hora de defender os valores e princípios cristãos, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, especialmente na comunidade evangélica. Vamos levar essa mensagem a mais pessoas e mostrar o que realmente está acontecendo. Inscreva-se no Vigda Cortes, ative o sininho e deixe o seu like para que o nosso conteúdo alcance ainda mais pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença, promovendo a verdade e a justiça. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Vigda News.